Portanto, para compor a mesa da sessão de abertura, convidamos Sua Excelência, o senhor Alexandre Tombini, Ministro de Estado, Presidente do Banco Central do Brasil. Sua Excelência, o senhor Altamir Lopes, Diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil. Com a palavra, o senhor Altamir Lopes, Diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso 18º Seminário de Metas. Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, Alexandre Tombini, senhor Luiz Avazu Pereira, Vice-Gerente-Geral do Banco de Compensações Internacionais, meu antecessor na diretoria de política econômica, ex-ministro Pedro Malan, também nos honra com a presença, senhores diretores, senhores ex-diretores e demais servidores do Banco Central do Brasil, senhores palestrantes, senhoras e senhores. É com enorme satisfação que recebemos a todos para a realização do 18º Seminário de Metas para a Inflação do Banco Central do Brasil. Este evento, realizado anualmente pelo Banco Central do Brasil, tem como principal objetivo incentivar debates sobre relevantes questões econômicas entre formuladores de políticas, pesquisadores de organismos internacionais, de outros bancos centrais e acadêmicos, além de dar transparência aos temas que têm sido foco de atenção de estudos desenvolvidos pela equipe técnica desta autarquia. Os temas discutidos nesta edição do seminário refletem importantes aspectos analisados pelo Banco Central do Brasil na condução da política monetária. Na programação de hoje, contaremos com apresentações sobre expectativas de inflação, tópico sempre atual e relevante no contexto do regime de metas, sobre fluxos de capitais, além de uma terceira sessão que tratará da interação entre desenvolvimentos no mercado financeiro e política monetária. Encerraremos as atividades com o painel sobre lições e perspectivas advindas dos desafios impostos pela grande crise financeira e seus desdobramentos. Na sequência desta abertura, ouviremos o pronunciamento do presidente do Banco Central do Brasil, Alexandre Tombini, seguido da palestra inaugural a ser proferida pelo nosso convidado de honra, Luiz Pereira, vice-gerente-geral do BAS. Passo, então, a palavra ao presidente Alexandre Tombini. Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar os colegas da diretoria colegiada. Faço esse cumprimento na pessoa do diretor Altamir Lopes, que compõe a mesa comigo. Queria também cumprimentar os ex-dirigentes do Banco Central. Também faço na pessoa do ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, Pedro Malan. Queria cumprimentar nossos colegas convidados estrangeiros e brasileiros que aqui farão suas apresentações. Eu vejo o Dr. Klaus, que participou do nosso primeiro seminário de metas de inflação nos idos anos de 1999 do século passado. É com grande satisfação que eu estou aqui neste 18ª edição do Seminário de Metas de Inflação. Esse já é uma tradição do nosso calendário econômico-financeiro, né? E, como nas edições anteriores, tenho certeza que esta nova etapa deixará lições importantes para o aperfeiçoamento do regime de metas de inflação brasileiro, que está aí prestes a completar seus 17 anos. Eu queria dizer que, pessoalmente, para mim é uma dupla satisfação. Primeiro, por ter participado com vários colegas que aqui se encontram
da criação desse regime de política monetária no país. E, em segundo lugar, ter constatado a importância desse regime técnico do sistema econômico brasileiro, que tem sido, digamos, bastante valorizado pela sociedade brasileira. Lembro que desde os seus primórdios, lá em 99, 2000, nós tínhamos a clareza de que seria necessário buscar as melhores práticas internacionais e o melhor da literatura em relação a esse regime de política monetária para procurar adaptar para as condições brasileiras. Eu creio que esses quase 20 anos têm demonstrado a importância que o regime traz. Como nós sabemos, é um regime que tem a sua simplicidade. A questão da transparência é crucial no regime. É um regime flexível e, principalmente, de fácil aferição pela sociedade. Temos uma meta numérica com a sua margem de tolerância e a sociedade sabe quando, digamos, os resultados estão aderentes aos objetivos estabelecidos, no caso brasileiro, pelo governo, na forma de uma decisão, de uma deliberação do Conselho Monetário Nacional. Em algumas ocasiões no passado, a efetividade do regime em si chegou a ser contestada, especialmente em nível internacional. Isso ocorreu, por exemplo, no período que se seguiu à crise financeira global, diante da presença daquela restrição, que hoje não mais está entre nós, a restrição do limite inferior para as taxas de juros. Nessa ocasião, arranjos como metas para o PIB nominal ou para o nível de preço chegaram a ser apresentadas, mas sem sucesso no sentido de substituir o regime de metas para a inflação como, digamos assim, o sistema de ancoragem nominal das economias. Ao fim e ao cabo, nenhuma autoridade monetária que já fazia uso do esse sistema institucional de metas para a inflação abdicou do seu uso após a crise. Ao contrário, testemunhamos nesse período a incorporação de elementos desse arcabouço por importantes bancos centrais, por exemplo, mediante a definição de valores numéricos como objetivo para a política monetária. No cenário internacional, penso que podemos concluir que o regime de metas de inflação hoje encontra amplo apoio nas mais diferentes jurisdições. No Brasil, em uma análise retrospectiva, considero que o regime de metas adotado pelo país, como um dos pilares do tripé macroeconômico, sustentou a estabilização e o crescimento, também superou críticas e vem prestando um bom serviço à nação. A robustez do regime foi testada e aprovada em vários ciclos monetários nos últimos anos, sob os mais diferentes cenários econômicos e sob a influência de fatores não econômicos que, por vezes, se mostraram bastante severos. Seja no ciclo imediatamente posterior à adoção desse regime, quando o país enfrentou um período conturbado pós a adoção do regime de câmbio flutuante, na esteira de uma crise do balanço de pagamentos, seja em ciclos de crescimento econômico, ou ainda em fases desafiadoras, a manutenção dos princípios do regime permitiu que a inflação fosse mantida sob controle. Ainda que em algumas aferições anuais a inflação tenha ultrapassado o limite superior do intervalo de tolerância, definido pelo Conselho Monetário Nacional, essas situações estão previstas e são administráveis no âmbito do próprio regime de metas da inflação. Mas, em qualquer circunstância, jamais a inflação saiu do controle nesses 17 anos de vigência do regime de metas de inflação. Um outro desafio importante para o regime de metas foi essa tentativa ou necessidade de ampliação da missão dos vários bancos centrais na esteira da crise financeira global, no sentido de incorporar o objetivo da estabilidade financeira nos seus respectivos mandatos. Nesses casos, o receio foi de que fossem apagadas
as linhas que separam as ferramentas e os objetivos das políticas monetárias de um lado, macroprudencial do outro, o que poderia levar à interpretação de que medidas voltadas, por exemplo, para a consecução da estabilidade monetária, ou estabilidade de preço, buscariam, na realidade, a preservação da estabilidade financeira ou vice-versa, com sérios riscos de que ruídos na comunicação afetassem as expectativas dos agentes em relação, por exemplo, à inflação. No Brasil, procuramos adotar claramente o princípio da separação, a política monetária se destinando exclusivamente à consecução da estabilidade de preços, enquanto a política macroprudencial tendo por foco a preservação da estabilidade financeira. Dessa forma, cremos que melhor atenderemos ao princípio de separação de Tinbergen e, com isso, diminuímos os ruídos na adoção de ambas as políticas, no nosso caso, a cargo do Banco Central. Em resumo, reputo que a consolidação do regime de metas para a inflação em nosso sistema de política econômica é uma boa conquista, um verdadeiro bem público para a nossa sociedade. Nesse sentido, o Banco Central, no seu esforço contínuo de aperfeiçoar esse regime, promove este encontro anual com especialistas do país e do exterior, para que possamos debater os diversos elementos diretamente relacionados, e alguns não tão diretamente, mas que fazem parte dos desafios enfrentados pelo Banco Central, para tirarmos aí lições, melhores práticas e darmos continuidade ao aperfeiçoamento do regime, sempre com o intuito de melhorar a capacidade de entregar o objetivo central do Banco Central, de assegurar a estabilidade macroeconômica do país nesse campo monetário financeiro. A participação de todos, senhoras e senhores, é indispensável nesse processo, nesse evento anual. Por isso, quero mais uma vez agradecer, em nome do Banco Central, a todos os expositores, moderadores, pela participação nesse seminário e, antecipadamente, pela generosidade de vocês em compartilhar os conhecimentos no dia de hoje. Gostaria de agradecer também o diretor de Política Econômica, Altamir Lopes, o chefe do Departamento de Pesquisa, Eduardo Lima, o secretário Márcio Airosa e suas equipes pela organização do evento.